Olá! Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a característica e estrutura da madeira, o processo de produção, a importância dos dois itens, umidade e secagem, e hoje, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar sobre durabilidade e preservação da madeira. A madeira é de origem biológica, elaborada por um organismo vivo que é a árvore, e com isso ela sofre os problemas de deterioração e degradação. Quem são os agentes degradadores e deterioradores da madeira? São dois os grupos de agentes degradadores, os de origem físico-químicos e os biológicos, sendo que os físico-químicos são divididos entre os produtos químicos, os agentes climáticos, o fogo e o desgaste mecânico. Dentre esse primeiro grupo dos agentes físico-químicos, os produtos químicos, alguns solventes, ações diretas de produtos químicos altamente ácidos, o óxido de ferro, que é a ferrugem presente e proveniente dos pregos, causam a degradação nas madeiras. A madeira exposta ao tempo, ela sofre a deterioração fotoquímica promovida pela radiação ultravioleta, processo esse chamado fotodecomposição, que causa a alteração nas cadeias de polissacarídeos da celulose. Outro degradador em potencial são as oscilações bruscas de umidade. Aquecimento prolongado torna a madeira quebradiça. A roedura de animais, abrasão, pisoteio, estes são os desgastes mecânicos. O segundo grupo de agente degradador são os biológicos. Agentes biológicos são chamados biodeterioradores, organismos xilófagos. Os degradadores biológicos são os perfuradores marinhos, os insetos e os fungos. Os insetos são as borboletas ou mariposas, as abelhas, as vespas e as formigas, os besouros, as brocas ou larvas dos besouros, os cupins de madeira seca e os cupins de solo. Os perfuradores marinhos, também chamados xilófagos marinhos, são as algas, os crustáceos e os moluscos. Os fungos degradadores, eles são divididos entre superficiais, manchadores e apodrecedores. Os superficiais, que é o bolor, ele se desenvolve apenas na superfície da madeira, não comprometendo a resistência mecânica. Já os manchadores, eles se alimentam de substâncias armazenadas na madeira, como os açúcares e a proteína. Os apodrecedores, eles são subdivididos em podridão mole, podridão parda e podridão branca. Os fungos apodrecedores de podridão mole, eles atacam a parede celular e lignina e decompõem totalmente a madeira, fica uma pasta mole no local do ataque. Os fungos apodrecedores de podridão parda degradam a celulose, transformando em uma substância solúvel. Os apodrecedores, denominados de podridão branca, atacam a lignina, deixando a celulose, que é a branca. Ainda falando desses deterioradores biológicos da madeira, os fungos, quais as condições para desenvolvimento de fungos na madeira? 4 são as principais condições para desenvolvimento dos mesmos. A presença de oxigênio, a temperatura variando entre 25 e 30 graus, sendo que os fungos não se desenvolvem numa temperatura abaixo de 0 e acima de 50 graus. Outra condição é a presença de alimento, a presença de umidade. E o pH ideal, entre 4,5 a 6. Os sintomas de ataque de fungos é possível se observar através da alteração da coloração da madeira, o odor, o amolecimento e o aparecimento das orelhas de pau. Como fazer o controle, a erradicação dos fungos na madeira? A secagem da madeira é fundamental. A umidade ela tem que ser sempre inferior a 20%. Outra opção é a esterilização através de alta temperatura
e também o tratamento da madeira com produtos químicos apropriados. De grande importância também a elaboração de projetos adequados, ricos em detalhes. É de extrema importância pensar que quando não se pode modificar as condições que favorecem o aparecimento dos fungos, como por exemplo diminuindo a umidade da madeira, é necessário envenenar o alimento desses fungos por meio de preservantes. Fazemos a preservação da madeira por meio de tratamentos. Os tratamentos consistem na aplicação de preservativos ou preservantes na madeira, que são produtos químicos tóxicos aos fungos e insetos e são divididos em óleos solúveis, hidrossolúveis e oleosos. O preservante ideal é sempre aquele eficiente, seguro e permanente. Os 3 processos de preservação mais utilizados são os processos de impregnação superficial, impregnação por imersão e impregnação por autoclave. A impregnação superficial é um procedimento econômico, porém garante uma sanidade biológica da madeira por um período de tempo mais ou menos curto. Se faz através de pincelamento e pulverização. A impregnação por imersão consiste em imergir a madeira em tanques com produtos preservativos e consegue-se uma penetração do preservativo na madeira mais ou menos profunda, atingindo o alburno. A impregnação por autoclave, chamado tratamento com pressão, é um processo efetuado em unidades industriais, chamadas usinas de preservação de madeira, que dispõem de autoclave. Este vídeo ele mostra com detalhes como acontece o tratamento da madeira com autoclave. Simulador de tratamento. Confira cada passo do tratamento da madeira realizado nas usinas de preservação de madeiras. Seca e beneficiada, a madeira é introduzida na autoclave. Um vácuo inicial retira a maior parte do ar existente no interior das células da madeira. Ainda sob vácuo, a solução da montana é transferida para a autoclave. Sob alta pressão, a solução é injetada na madeira até a saturação. A pressão é aliviada e a solução excedente é transferida de volta ao reservatório. Um vácuo final retira o excesso de produto da superfície da madeira. Resultado: madeira osmopressurizada.